Recording in progress. Ok, então voltando. Bom, então deixa eu marcar aqui novamente aqueles elementos, né? Então eu tinha falado desse carinha aqui, né? Desse aqui que são os grips que eu acabei de explicar. Temos esse aqui também. Temos esse aqui também. Certo? Aí é o seguinte. Esse aqui é o que a gente chama de grip, né? Já expliquei para que ele serve. Tá? Aí nós temos também esse outro elemento aqui, né? Que eu vou identificar ele como o limite da cota, né? Só que todo esse cara aqui, turma, né, é chamado de cota temporária. Tudo isso aqui é chamado de cota temporária, porque ela só aparece quando a gente seleciona algum objeto, né? Então essa cota que está de azul aí é chamada de cota temporária. Certo? Ela é cota temporária porque ela só aparece quando você seleciona um objeto. Por isso que ela fica de azul assim, né? Então tá de azul é a cota temporária, tá? Aqui nós temos o valor da cota. Valor da cota, tá bom? E aí outra coisa, esse elemento aqui, ó, que eu chamei de limite da cota, ele também é flexível, né? Você pode clicar nele e arrastar, ó, e colocar ele onde você quiser, tá? Você vê que ele vai dando ali outros valores, ó. Então, por exemplo, eu não quero esse valor aqui até a face interna dessa parede, eu quero até essa de cá. Você clica ali na bolinha, né, azul, e leva para o outro elemento que você quer. Aí você vê que ele já deu outro valor ali, tá vendo? Ó. Então você pode reposicionar. Lembrando que toda essa configuração aqui está enquanto eu estou com a parede aqui do meio selecionada, né? Por isso que ele está com as cotas temporárias em aberto. Esse outro valor, esse outro elemento aqui, ó, que eu vou transferir para cá, certo? Ele serve para converter a cota temporária em cota fixa, né? Então, se você apertar nele, ó, tá vendo? Deixa eu mudar a escala do desenho aqui, que tá muito grande, pronto. Aqui, né, esse botãozinho aqui. Então, olha só, tá? Observe que aquele elemento não existe mais. Então, eu seleciono a parede, observe todos os elementos temporários que surgiram aqui, né? E aí, como eu apertei, vou até apagar de novo, ó. Tá vendo? Como eu apertei aqui nesse botãozinho, ele vai transformar minha cota temporária em cota fixa, né? Ou permanente, como ele chama. E aí, se eu soltar o desenho, né? Ela continua. Se eu cancelar, né? A seleção. Tá, turma? Então, estão aí esses elementos. Por último, a gente tem esse outro carinha aqui,
que ele serve para alterar a orientação da parede. Como a gente está aqui com uma parede básica, com um nível de detalhe baixo, você não sente diferença nela, tá? Mas vão ter, né, elementos que não são simétricos, que são compostos, e aí ele altera a orientação, o lado da parede, certo? E aí o seguinte, esse elemento, esse símbolo, ele sempre fica do lado externo da parede, tá? Aí mais para frente eu vou explicar o que é essa questão de lado externo, lado interno, beleza? Então, vou botar aqui mais essa informação. E aqui, ó, ele serve o que? Altera, ó, a orientação da parede, tá? Altera. Vou botar aqui no alterar, né? Alterar a orientação da parede. E aqui converter. Vou botar aqui no infinitivo. E aqui o grip. Pronto, organizei tudo aí. Deixa eu tirar esse print e mandar aí para vocês. Dúvidas, perguntas, turma? Ficou claro aí a identificação desses elementos? Sim, ok. Pronto. Então, né, ainda com esse mesmo desenho, a gente vai entender aqui os métodos de seleção. Editando as cores de seleção, a gente já viu, né, turma? Acho que já, né? Mudando ali a seleção e a pré-seleção, não lembro se eu já falei isso para vocês. Se eu não marquei aqui, será que eu não tratei disso ainda? Bom, se eu não tratei, eu vou falar de novo. Então, olha só, métodos de seleção. A gente fala um pouco sobre a seleção, né? No caso de selecionar elementos ou definir elementos que serão afetados por alguma alteração, tá? E aí, aqui no comecinho você tá, né, com poucos elementos, né? Tem aqui, né, algumas paredes, mas quando o seu modelo fica lá para frente, a gente chega a ter 1000 elementos assim facilmente, sabe? Logo logo você vê que tem elemento pra caramba. Então é necessário ter um controle rigoroso e uma forma rigorosa de opções de seleção. Aí olha só, como é que eu seleciono um objeto, tá? Clicando nele, né, e selecionando. Então é o seguinte, o processo de seleção ele funciona nessa ordem aqui. Ao passar o mouse em algum objeto, você está pré-selecionando ele. Tá vendo que eu passo o mouse em cima, ele fica vermelho aqui, ó, tá? E depois que eu clico é que ele fica na cor magenta. O de vocês vai ficar azul e azul, né? Porque eu defini essas cores. Então aqui é o processo de pré-seleção e clicou seleção. Essas cores podem ser modificadas lá na aba arquivo, olha só, aba arquivo, depois no botão opções, né? Aí depois você vai aqui em gráficos, aí observe ali nessa
esse painel aqui de cores, né? E aí você vai ter, ó, essa cor do plano de fundo, que você muda ali a cor da janela, né? E aí você tem essas duas cores aqui, ó. Tá vendo? Seleção e pré-seleção. Então botei minha pré-seleção para ficar vermelha. Eu vou mudar aqui agora até para um verde. Vou botar aqui esse azulzinho, ó. Tá um azulzinho aqui, um azulzinho bonito, ó. Se vocês quiserem botar o mesmo azul que o meu, basta você vir aqui, ó, no código RGB e colocar, eu vou utilizar aí 30, 150, 220. Pronto. Só você digitar essas três intensidades do RGB, né? Que RGB vem de Red, Green, Blue. Vermelho, verde e azul. A intensidade, né, de cor primária para você formar uma outra cor, tá? E aí a minha seleção eu vou colocar aqui, ó, talvez um azul mais escuro ou um roxo. Deixa eu ver. Acho que eu vou mudar aqui para um roxo mais intenso, ó. Ele tem 120. Deixa eu ver 10. Se eu colocar 10 aqui, 200. 120, 10, 200, tá? A intensidade de vermelho, verde e azul. Pronto, ficou assim. Essas duas cores que eu coloquei, né? Quando você dá um OK, ó, aí você vai ver que a minha seleção e minha pré-seleção modificou, ó. Tá vendo? Azulzinho, cliquei e ficou roxo, ó. Seleção e pré-seleção, tá? Ainda você tem aquela opção ali de deixá-lo transparente, né? Semi-transparente. Eu vou desmarcar ele. E aí, ó, clicou, ele fica ali a cor intensa. Gostei dessas cores. Bom, observe que quando eu saio de um elemento para clicar no outro, ele, né, solta o outro elemento, né? Mas a gente pode adicionar mais elementos se eu clicar apertando a tecla Ctrl no teclado. Eu apertei Ctrl, você tá vendo que tem um símbolozinho, né, de mais ali ao lado do cursor do mouse. Esse mais significa que eu estou adicionando mais elementos. Mas eu vou clicando, ó, turma. Tá vendo que ele agora não apaga a minha seleção, né? Ele vai incrementando, tá? E tá aí, né, os objetos que estão selecionados. Nesse momento, eu vou pedir para vocês observarem aqui, ó, canto direito inferior, né, tem um elemento aqui parecendo um funil, um coador de café, né, também. Vou pedir para vocês olharem aqui também, ó, e vocês olharem aqui também, ó. O que são esses elementos aí? Tá? São indicativos do resultado da sua seleção. Então, toda vez que você seleciona um conjunto de elementos, ele vai contando aqui, ó. Então, você apertar aqui nesse elemento, tá? É o mesmo resultado que você apertar aqui em cima. Ele abre a mesma janela. Uma janela chamada filtro. E aí ele mostra pra gente o que nós temos selecionado, né? Classificado por categoria, ó, por categoria e a contagem. Então, nesse caso aqui, eu tenho 11 elementos da categoria paredes, né? Ou seja, eu tenho 11 instâncias de paredes
selecionadas, tá? Aqui também na janela de propriedades ele mostra também, né? Eu tenho 11 paredes selecionadas. Como eu selecionei elementos da mesma categoria, a janela de propriedades traz informações delas, né? Mas se eu tiver um elemento de uma outra categoria, por exemplo, eu vou transformar isso aqui numa cota temporária em fixa, e aí eu vou selecionar aqui, ó, 11 paredes, né? E vou selecionar também essa cota. Aí observa, turma, que a janela de propriedades já mudou, né? Ela não traz mais informação de paredes. Porque eu não tenho só paredes selecionadas, eu tenho paredes e tenho também uma cota, tá? Olha só, ó, uma cota e 11 paredes. Então, importante aí a gente observar essa situação. Bom, continuando com o método de seleção, né? Vamos supor que a gente selecionou aqui todo mundo. E aí, sem querer, eu selecionei essa cota, tá? Ao contrário do Ctrl, se eu segurar Shift, ele, né, subtrai o elemento da seleção. Então, olha só, eu tenho 14 elementos selecionados, uma cota e 13 paredes. Eu vou apertar o Shift, apertar e segurar, na verdade, né? E clicar na parede, ou e clicar na cota, e aí ela saiu da seleção. Agora eu tenho 13 paredes selecionadas. Beleza? Isso aí. Nós também podemos fazer seleções utilizando a caixa de seleção, que é nada mais nada menos que você clicar com o mouse e arrastar, né? Segurando o mouse, ó. Só que tem uma diferença, tá? Então, você clicou o mouse e arrastou para a esquerda, né? Ele cria uma caixa de uma forma. Arrastou para a direita, ele cria uma caixa de outra forma. Uma é contínua e a outra é tracejada, tá vendo? Ó. Aí o que é que muda? A caixa contínua, ela vai selecionar apenas objetos que estiverem completamente envolvidos pela caixa, ó, tá vendo? Eu estou passando aqui, agora, né, vou crescer a caixa, ó. Observe que ele pré-selecionou apenas as duas paredes que estão completamente envolvidas, né, pela caixa. As outras ela não seleciona. Já quando eu arrasto o mouse para a esquerda, qualquer elemento que ele cruzar, ele vai, né, trazer para a seleção. Ó, trouxe todo mundo aqui, né, considerou todos esses elementos. É isso aí. Beleza? Uma outra dica que eu dou também, turma, é o que a gente chama de seleção em cadeia. O que é seleção em cadeia? Vou fazer aqui as paredes aqui aleatórias, tá? Tá. Como é que funciona essa seleção em cadeia, né? Ela funciona a partir da pré-seleção. Pré-seleção é só colocar o mouse em cima, né? Coloquei a pré-seleção. Quando eu aperto Tab, ó, ele selecionou todas aquelas paredes que estavam ali em segmento, né? Tá vendo, ó? Apertei Tab, pré-selecionou, cliquei, selecionou, ó. Isso aí. E aí agora a gente pode utilizar, né, todo mundo junto, ó. Então só para relembrar, o Ctrl, né, adiciona, ele serve para adicionar elementos
elementos, tá? O Shift serve para remover elementos e o Tab para selecionar elementos em cadeia, tá? Então, cadeia ou em sequência, né? Ó, isso aí, tá? E aqui agora eu posso fazer o seguinte, ó. Selecionei um segmento, agora venho para cá, pré-seleciono, aperto o Tab, seguro o Ctrl e clico. Ó, como eu estou adicionando um conjunto de elementos aí na minha seleção, tá? E aí olha só, aí a gente tem aqui agora, ó, 33 elementos, né, selecionados. São 33 elementos aí de paredes. Beleza, turma? Bom, vou dar aí agora uns minutinhos para vocês testarem esses recursos, né, e ver se compreendeu. Revisando aqui, nós estamos trabalhando com os métodos de seleção. Então vou pedir para vocês testarem isso aqui. O que é que nós fizemos? Editamos as cores, adicionamos e subtraímos elementos, né? Vimos a seleção, né? A janela de seleção, vimos também a seleção em cadeia, tá? Vimos ali, né, as opções, né, da janela de seleção e vimos aqui também filtros, apesar de que a gente vai voltar ainda, né, a trabalhar com filtros, certo? A gente também fala um pouquinho sobre o menu de contexto, tá? Os grips para a gente alterar elementos, certo? A barra de espaço eu não falei para vocês ainda, né? Então vou deixar para ela fazer um pouco depois, tá? A gente falou sobre cotas temporárias, mas ainda não utilizamos ela, tá? A gente viu como mover elementos também clicando e arrastando. Copiando propriedades não vimos ainda. Então é isso aí. Deixa eu ver se eu já falei mais de alguma coisa aqui atrás. Não, esses elementos eu vou falar no momento correto. Falamos aqui da barra de status. Acho que só. Área de desenho, tá? A área de desenho é essa parte branca toda aí. Beleza? Eu gosto de falar dos elementos na hora que a gente usa. Fica mais claro para você compreender, né, a aplicabilidade dele lá. Então é isso aí. Beleza, turminha? Pronto. Vamos lá. 5 minutinhos aí para vocês. 5 minutinhos não, 4 minutinhos para vocês testarem esses recursos. Manda print, por favor, no grupo, tá? É o nosso, também isso entra como forma de avaliação. E aí 11h40 a gente volta para arrematar aqui. Vou dar 4 minutinhos.
Beleza, turma? Vamos lá. Preciso de feedback de vocês aí. Dúvidas, perguntas? Conseguiram? Massa, Patrícia, isso aí. Isso aí, perfeito. Cindy, tudo ok aí? Ok, tranquilo, turminha. Então, olha só, a gente agora, né? Ô, Nós Renato, estamos. eu fiquei com uma dúvida. Diga. Quando eu seleciono o Tab, ele, eu seleciono, dou Tab, ele seleciona o que está dentro, né, da referência ali, das paredes. Só que quando eu clico fora, ele apaga. É isso, Isso, assim, é assim mesmo? isso ele apaga. Ah, entendi. Porque quando você clica fora, né, ele apaga. Então, Ah, entendi. né, só para falar de uma forma diferente o que você falou, é a mesma coisa. O tab ele serve para selecionar elementos que estão em cadeia, né? Então aqui você inicialmente faz a pré-seleção, né? Passar o mouse em cima, você faz a pré-seleção. Quando eu aperto o tab, ele pré-seleciona todos os elementos que estão na sequência e aí depois quando eu clico é que ele seleciona, tá? Então deixa bem claro que o processo aqui no Revit ele inicialmente pré-seleciona para depois selecionar. E aí se você clicar fora, ele vai soltar a seleção. Tá? Então se você quiser manter essa seleção, clicando em outro objeto, você segura o Ctrl, que aí ele vai adicionar mais elementos naquela seleção, tá? Que pode ser individualmente ou também outros elementos em conjunto, certo? É isso aí. Bom, turma, nosso próximo assunto agora, né, é tratando aqui desses recursos que nós precisamos aprender, tá? Para começar a fazer nossos primeiros exercícios. E aí a gente vai trabalhar com eles aí na próxima aula, tá? Já acabou um pouquinho mais cedo. A turma ficou bem pequenininha, né? Por isso que eu estou conseguindo adiantar bastante nosso conteúdo. E também não gosto de dar muita coisa assim para não ficar sobrecarregado. Apesar de que é muita coisa, cada aula tem muito conteúdo. Se você for pegar depois, assistir novamente, fazer um resumo, você vai ver que você aprende muita coisa. Beleza? Então eu vou desejar a vocês aí um ótimo dia, certo? Nós encontramos no sábado às 8, não é isso? Sim. Ok. Então, daqui a pouquinho eu vou subir os vídeos, né? Até o final do dia. Daqui a pouquinho não, até o final do dia. E qualquer dúvida ou pergunta, pode mandar no grupo. Não deixe de estudar, não deixe de fazer leituras, né? O material que está no Google Classroom. E a gente se vê. Valeu, turminha. Então, até breve. Fiquem com Deus e até sábado.